Ponte de Wheatstone. O que é Wheatstone? Whitney Houston. Mas o que é isso, teacher? Me explica o que é isso. Bom, se eu pegar esse aparelhinho aqui, ele pode funcionar como um amperímetro, como um voltímetro, mas também como um ohmímetro. Por isso que ele é chamado de multímetro. O que eu quero dizer com um voltímetro? Que mede volts. O que eu quero dizer com um amperímetro? Que mede ampere. E o que eu quero dizer com ohmímetro? Que mede ohms. Então é para isso que vai servir a nossa ponte de Wheatstone, para a gente descobrir qual que é a quantidade de ohms que aparece ali. Muitíssimas vezes nós vamos resolver um exercício de ponte de Wheatstone quando ela está em equilíbrio. Show de bola? Essa ponte estar em equilíbrio é igual aquela situaçãozinha de desprezar o atrito, de considerar alguma coisa ideal. Então, a ponte estar em equilíbrio significa uma situação ideal, fechou? Aqui eu vou dar um resumo para vocês onde é que a gente vai chegar, mas tem demonstração, aguenta lá. O que é uma ponte de Wheatstone? Você vai ver que tem tipo um desenho assim, ó, que você abre o fiozinho, depois fecha o fiozinho. Só que no meio aparece um ramo central aqui, e esse ramo central, ele não é percorrido por corrente elétrica. Ou seja, se tudo isso aqui for lâmpada, vai acender, e aqui no meio vai ficar apagadinha, porque não tem corrente elétrica. Só que aí nós sabemos também que para não ter corrente elétrica, eu não posso ter a diferença de potencial. Então, o potencial em C, ele é igual ao potencial em D. Então, até agora, o que nós estamos aí em mente? Que aqui no meio não vai ter corrente. E eu tenho a ponte em equilíbrio. E quando isso acontecer, eu vou fazer o famoso múltiplo cruzado aqui, ó, vou multiplicar em cruz. E eu vou fazer o R1 vezes R3, R2 vezes R4 e ó, já era. Então, se você quer saber como usar, é assim. Agora, se você quer saber por que é assim, vem comigo então, vem comigo. Primeiro a gente tem que relembrar uma coisinha lá da primeira lei de Ohm, que é a equaçãozinha do Uri. Quando eu faço a equação do Uri, eu digo que se tem diferença de potencial que é DDP, se tem, quer dizer que tem corrente. Então, se tem DDP, tem corrente elétrica. Se não tem DDP, não tem corrente elétrica. Mas o que significa esse U? O U, a diferença de potencial, ele vai ser, por exemplo, o XY, o potencial em X menos o potencial em Y. Isso que é uma diferença de potencial. Então, quando eu faço U entre A e B, eu estou fazendo o potencial em A menos o potencial em B. É só isso que a gente precisava lembrar antes de começar. Então, vai lá, quem copiou, quem não copiou, estou apagando, é só voltar porque eu vou usar esse pedacinho da tela. Então, o que nós vamos fazer? A gente aprendeu no circuito que é assim, a corrente elétrica ela sempre sai do polo positivo. E o fio, enquanto ele não passar por uma resistência, beleza? O fio aqui assim, ó. Enquanto ele não tiver uma resistência, ele vai manter a mesma letra, ou seja, o mesmo potencial. Então, eu vou chamar esse cara de potencial A. Aí, a corrente elétrica, ela vai fazer o seguinte. Ela vai vir um pedacinho para cá, que eu vou chamar de I1, e vai ter um pedacinho que vai descer aqui, que eu vou chamar de I2. I1 e I2 é a divisão desse I que chega aqui. Então, I1 mais I2 vai dar I. Conforme eu venho com a corrente elétrica e passo por uma resistência, toda vez que eu passar para a resistência, eu troco a letra. Passou pela resistência, eu troco a letra. Passou pela resistência, eu troco a letra. Teacher, o que é letra? Letra é potencial, é volts. Então, aqui eu vou trocar, eu vou colocar o potencial C. Por que C? Porque geralmente o vestibular ele coloca o A e o B como sendo os extremos. Então, de novo, ó, corrente elétrica aqui passou pelo R4 e eu troco a letra. Então, essa letra vai ser, acabei de falar que era B, B. E qual que vai ser essa corrente? Ô, zigotinho, ó, a nossa ponte não está em equilíbrio? Se ela está em equilíbrio, a corrente elétrica aqui nesse resistor é zero. O que eu quero dizer com a corrente elétrica aqui no ramo central ser zero? Que a corrente que passou pelo R1 vai passar pelo R4. Teacher, estão em série então? Isso, eles estão em série. Eles recebem a mesma corrente. E aqui, que passou pelo R2, vai passar também pelo R3. Essa corrente elétrica vai ser a corrente elétrica I2. Mas olha só. Veio do A, passou pelo R, tem que trocar a letra. Vamos trocar então, vamos colocar aqui como sendo D.
Agora, vamos lá. Lei de Ohm, o que eu acabei de falar? Se você não tem DDP, se a DDP é zero, você também não tem corrente. Então, como eu não tenho corrente ali entre C e D, eu estou colocando o CD igual a R vezes o I. O CD, eu acabei de mostrar para vocês que é VC menos VD. Alright ou not alright? E eu vou ter a corrente elétrica como sendo zero. Então, onde que nós chegamos? Nós chegamos que, para não ter corrente elétrica ali no meio, ou seja, para a ponte estar em equilíbrio, os potenciais no ramo central aqui tem que ser os mesmos. Esse potencial é igual a esse potencial. Show! Tite, agora vai para a parte da demonstração mais embaçadona. Então vamos lá para a parte da demonstração mais embaçadona. Vem comigo que é sucesso, toma um gole d'água aí. Aí, respirou. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer a diferença de potencial, a primeira lei de Ohm, nessa paradinha aqui. Então vai lá. Só que ao invés de colocar U, eu vou colocar VA menos o VC, que é igual a R1 vezes o I1. Show de bola, teacher. Achei da hora. Agora vem um R2 aqui, ó. Eu vou fazer o potencial em A menos o potencial em D igual a R2 vezes o I2. Nossa, agora eu tô pegando jeito, Então eu vou fazer agora com o R3 ali, ó, o potencial em D menos o potencial em B, quer dizer, você já percebeu que é o que eu tô menos o que eu vou, né? Isso vai dar R3 vezes o I2. E agora vai lá pro 4, então o potencial em C menos o potencial em B, ele vai dar o R4 vezes o I1. Só que agora preste atenção, eu sei que você já estava olhando, enquanto eu estava fazendo aqui, você já estava olhando isso. Mas, teacher, se o VC é igual ao VD, então VA menos VC é exatamente a mesma coisa que VA menos VD. Sim, pequeno gafanhoto, ó. Imagina que se VC é igual a VD, eu vou chamar isso aqui de X. Então vai ser VA menos X, VA menos X. Esses caras são iguais. Vx menos VB, Vx menos VB, esses caras também são iguais. Eita, que da hora! Esse aqui igual a esse aqui, esse aqui igual a esse aqui, Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só o RI e igualar com o RI. Se isso é igual a isso, e isso é igual a isso, então aqui tá todo mundo igual, eu vou falar que isso é igual a isso. Fechou? Então guarda aí, ó, R1 em 1 igual a R2 e o I2. Vou trazer, vira a página turn the page, please. Então vai ficar aqui o R1 vezes o I1 é igual ao R2 vezes o I2. Vou separar a resistência de um lado, corrente do outro. Então vai ficar R1 dividido por R2, que é igual a I2 dividido por I1. Show de bola, armazena essa informação. Agora eu vou pegar aqui, ó, vamos lá, quem dá mais? Eu tenho VD menos VB vezes V como sendo iguais, então isso aqui é igual. R3 vezes I2 é igual a R4 vezes o I1, beleza? 3 com 2, 4 com 1. Então vem aqui. R4 vezes o I1 é igual ao R3 vezes o I2. Vou fazer exactly the same thing, deixar o R de um lado e o I do outro. Então vai ficar R4 dividido por R3. Nossa, Titia, que bonito. Esse bagulho era mó estranho no passado. E agora até demonstrar eu tô conseguindo. A gente evolui, né, Pokémon? Então aqui, ó. Eu posso falar que I2 por I1 é igual a I2 por I1 na direita e na esquerda. Então eu posso falar que R1 dividido por R2 é igual a R4 dividido por R3. Daí que eu mando um Kamehameha aqui, ó, e multiplico em cruzes, e eu chego naquele tal produto cruzado. R1 vezes o R3 é igual a R2 vezes o R4. Então, por que eu cheguei? Ó, esse é o ponto mais importante. Por que eu cheguei nesse resultado? Porque os potenciais no ramo central são iguais, show, e porque a corrente elétrica aqui no meio é zero. É por isso que eu cheguei nessa equação aqui, R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4, porque esses potenciais são iguais e aqui eu tenho corrente elétrica zero. Mas o vestibular vai falar para você assim, ó, isso é uma ponte de Wheatstone? Claro que não, ele vai falar assim, tem um amperímetro ali no meio e ali não passa corrente. Tchim, na hora já veio a ideia, ponte de Wheatstone. Ou se não,
Olha, tem um voltímetro ali no meio e ele não está acusando nenhum volts, hein? Opa, quer dizer que não está acusando volts? Isso aqui está em equilíbrio, ponte em equilíbrio, show de bola. Outro jeito, ele fala assim, ei, tem um LED ali no meio, só que ele não acende e os outros acendem. O exercício está dizendo que há uma ponte de Wheatstone. Fechou? Agora vamos lá, calma que eu ainda não cheguei. Vamos supor o seguinte, o cara quer saber de você com uma fonte de tensão, esqueci de anotar aqui, fonte de tensão de 100 volts, por exemplo, qual que é o valor dessa corrente elétrica? Bom, eu sei que aqui no meio o amperímetro tem corrente zero, ou a diferença de potencial aqui é zero, ou é uma lâmpada que não acende. Isso é uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, a primeira coisa que eu posso fazer, produto cruzado, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Show de bola? Então vamos lá, ó. Vou fazer que o 10 vezes o Rx, ele é igual ao 10, Opa, eu fiz um 10 ali, né? 20. Eita, are you crazy, man? 20 vezes Rx igual a 10 vezes o 30. Por que eu estou fazendo isso? Para descobrir o Rx. Então, ficou de boa. Descobrimos aqui 10 vezes 30, 300. E aí eu vou dividir por 20. Corta, dali, eu tenho 15 ohms. Olha que bonito. Então, agora eu já sei que Rx aqui vale 15 ohms. Sabido o 15 ohms, não vai procurar no alternativo 15, hein? Calma, o exercício pediu a corrente elétrica. It is too much beautiful. Agora, como que eu faço para saber a corrente elétrica? Bom, se essa corrente passa por aqui e também por aqui, isso quer dizer que esses dois caras estão em série. Boa! Se essa corrente passa por aqui, esses dois caras estão em série. Mas olha só. Quando que eu sei que eles estão em série? Quando é a mesma corrente. Quando que eu sei que é paralelo? Paralelo é quando eles estão entre as mesmas letras, ou seja, entre o mesmo potencial. Então aqui eu tenho o A e nesse ponto eu tenho o B. A entrada aqui, entra no A, sai no B por cima, entra no A e sai no B por baixo. Então quer dizer que esses dois em série, eles estão em paralelo com esses. Interessante. É como se fosse esse desenho aqui, É como se fosse exatamente esse desenho. Eu tenho aqueles dois de cima em série, 20 com 30, 50. Ei, você que está perdido aí? 20 com 30, 50. Somei. E o 10 com o 15, 25. Somei também. Show de bola. E o 10 com o 15 ali, somei também. Agora o que nós vamos fazer? Esses dois aí, eles estão em paralelo. Então vamos lá. Para saber a resistência equivalente paralelo, eu vou fazer o REC no paralelo. O jeito mais bonito que tem é o produto pela soma. Então vai ficar 50 vezes 25 dividido por 50 mais 25. Eu sei que você está doidinho aí, doidinho para fazer essa conta, sair multiplicando tudo, mas presta atenção aqui, presta atenção. Eu consigo fazer um corte aqui, 50 vezes 25, e embaixo falar que 25 mais 50 é 3 vezes 25. Show? E aí eu corto esse 25 aqui só para ficar mais fácil a minha vida. Então, quanto vale a minha resistência equivalente? Ela vale 50 por 3 ohms. Mas, teacher, essa é a resposta? Não! Ele quer saber a corrente elétrica. Então, eu tenho que fazer o URI! Eu tenho 100 aqui. O R que vale 50 por 3 vezes o I. Mete a tesourinha ali. Teacher, eu adorei essa tesourinha aí, meu. Então, vai, Esse aqui eu vou cortar por 50, vai dar 2, aqui vai dar 1. Então, a gente chegou que a corrente elétrica vale 6 ampere. Legal? E agora, se você procurar aí no canal, tem a resolução desse exercício aqui do Enem. Mas fica para você ver no outro vídeo. Valeu!